Na segunda parte da nossa aula, nós vamos continuar vendo essas estruturas que nós estávamos comentando na aula anterior. Vamos lá? Então, classificação segundo a cladística, também é uma classificação mais moderna, né? No início dos anos de 1950, né, Willy Hennig ele desenvolveu um método de classificação das espécies, né, baseado exclusivamente na ancestralidade evolutiva, que é o que nós vamos chamar de cladística. Né? No caso, o uso do clado é utilizado para designar um grupo de espécies constituído por uma espécie ancestral e todos os seus descendentes. Nesse caso, aí, uma novidade evolutiva, né, que passou no teste de adaptação, fixando-se em uma espécie, será transmitida às demais gerações ao longo do processo de evolução. Certo? Ele atenta-se para alguns conceitos. No caso, sinapomorfia é uma característica compartilhada por dois ou mais táxons e por ser um ancestral comum mais recente. É muito parecido com a filogenia, só que nesse caso aqui, a partir daquela evolução, essa característica ela será transmitida aos descendentes. Um exemplo aqui, né, a libélula da espécie Gonfus vulgarissimus, né, que mede cerca de 5 cm de comprimento, apresenta dois pares de asas na letra A. Enquanto na letra B, né, a parte anterior do corpo díptero da família Tupilidae, né, mostrando parte do primeiro par de asas dos halteres. Então isso já é uma modificação, certo? Devem ser incluídos, né, no mesmo grupo taxonômico, atentem-se, apenas as espécies que compartilham um ancestral em comum e exclusivo, que é o que nós vamos chamar de grupos monofiléticos. Atentem-se para esse termo, monofilético, porque vocês vão ver que mesmo nós já temos, ao longo de vários anos, tentado fazer uma classificação única, né? A classificação mais aceita, que mais vocês conhecem, que é adotada na maior parte dos livros, ela apresenta determinados reinos que não são monofiléticos, né? E há grandes discussões polêmicas sobre isso. Quando um grupo taxonômico reúne espécies com diferentes ancestralidades, é o que nós vamos denominar de polifilético. Nesse caso aí, a grande polêmica é o reino protoctista. Certo? Ele não é um grupo monofilético. Os cladogramas, né, constituem gráficos semelhantes a árvores filogenéticas. Né? E aí nós vamos ter o que nós vamos chamar de cladogênese, que é um processo em que duas espécies elas se originam de uma espécie ancestral, e aí o nó representa o processo de cladogênese, que originou dois novos ramos. Que é isso daqui. Ó. Novidade evolutiva, né? No caso aqui, ó, o filo artrópoda, né, apêndices articulados em relação ao filo anterior. E aí nós temos aqui o quelicerata e a mandibulato, né, a novidade evolutiva aqui foi a mandíbula, aqui foram as quelíceras. Então aqui nós temos os quelicerados, como as aranhas, aqui nós temos outros dois, que são os crustáceos e os hexápodes. Né? Então, isso é um cladograma, certo? Outro cladograma, mostrando aqui as classes mais conhecidas de mamíferos, certo? Os anfíbios, os mamíferos, as tartarugas, as aves, né? Os dinossauros, lagartos e serpentes. Então, isso mostra, por exemplo, que apesar da aparência, as aves eles são mais aparentados com os dinossauros do que os répteis, certo? Chegamos a algo bem importante, pessoal. A gente está falando de espécies surgindo, espécie sendo originária, especiação, mas o que é espécie? O que a gente considera uma nova espécie? Então, o desenvolvimento da biologia, particularmente da biologia molecular, mostrou que apenas as características estruturais não eram suficientes para você dizer ali quais grupos eram mais aparentados, certo? Existem espécies aí que são morfologicamente semelhantes ou idênticas, mas genericamente são denominadas espécies crípticas, né? Para aprimorar o conceito aí de espécie, foi introduzida a noção de isolamento reprodutivo, certo? Então, indivíduos de uma mesma espécie devem ser capazes, atentem-se bem para esses conceitos. Eles devem cruzar em condições naturais. Eles não podem cruzar, por exemplo, em cativeiro, certo? Ele tem que gerar uma prole fértil e, ao mesmo tempo, eles devem estar reprodutivamente isolados. Se atender a essas três características, nós dizemos que surgiu uma nova espécie. Se não atender, se só atender a duas características dessa, a gente não pode dizer que surgiu uma nova espécie. Um exemplo aí é o Liger e o Tygon, certo? Que são cruzamento entre tigres e leões e leoas, mas que isso não ocorre em condições naturais, certo? E nem eles são, por exemplo, férteis.
mostrando aqui a imagem, né, justamente desse meio. São nichos que não são, e esse tipo de situação não ocorre em condições naturais, certo? Os nichos deles não se sobrepõem, são isolados. Questão das evidências moleculares da evolução, né? O desenvolvimento da biologia mostrou justamente essa insuficiência, né, para a identificação de uma espécie, que todas as formas de vida atuais elas têm proteínas formadas pelos mesmos 20 aminoácidos. Por exemplo, o que difere o nosso material genético de um chimpanzé é apenas 4%. Então, a nossa diferença para o material genético de um chimpanzé é de apenas 4%, bem pouco, não é? Isso quer dizer que 96% de toda a nossa estrutura, funcionalidade, material genético, entre outras estruturas e elementos que compõem o nosso organismo, é de 96% de semelhança com os chimpanzés. A análise comparativa de proteínas e ácidos nucleicos, né, tem confirmado as semelhanças anatômicas e embrionárias em certas espécies. Por exemplo, a posição de 8 aminoácidos no citocromo C difere a espécie humana dos chimpanzés. Olha a diferença, apenas 8 aminoácidos em uma determinada proteína que difere a nossa espécie dos chimpanzés. Isso daqui está muito baseado no livro A Origem das Espécies, né, do Charles Darwin, quando ele visitou as Ilhas Galápagos, né, ele fez essa identificação aqui. Ó, um ancestral comedor de sementes no solo originou todos esses demais aí. Perceba a diferença da plumagem, perceba a diferença no bico, cada um adaptado a um nicho diferente. Por exemplo, pássaros comedores, aliás, pássaros da Ilha dos Cocos, né, precisam de um bico mais afiado para perfurar o coco. Comedores de insetos já não demandam esse bico afiado. Comedores de cactos, comedores de semente. Então percebam que cada ambiente, esses animais, essas espécies, no caso de aves, elas foram se adaptando evolutivamente. E a origem de novas espécies, né? Toda espécie ela surge de uma espécie ancestral, que é o que nós chamamos de especiação. E aí nós temos dois conceitos novos para vocês. Existem os processos evolutivos que levam a mudanças adaptativas dentro de uma mesma espécie, nós chamamos de anagênese. Elementos ou características que surgem por meio do processo de evolução dentro de uma espécie. E nós vamos chamar de cladogênese, que é uma especiação por diversificação, ou seja, formação de novas espécies. Qual a diferença de um para o outro? Na anagênese, uma espécie evolui, mas não dá origem a outra. Na cladogênese, ela se modifica, permanece uma e dá origem a outra, certo? Essa cladogênese ela tem que ocorrer em isolamento geográfico. Ela ocorre também por meio de mutações genéticas, certo? Se estiver em isolamento geográfico, ela vai ocorrer por meio de mutações. E as adaptações ao meio, né, levam à diferenciação do patrimônio genético. É como se a gente estivesse dizendo, imagine o seguinte, ocorreu um acidente em um determinado grupo de pessoas e eles ficaram ali 10, 15, 20 anos numa ilha deserta. Aquelas características genéticas dele vão se modificar e eles vão passar por um processo de anagênese, ou seja, vão aparecer características novas, mas não vai originar uma nova espécie, certo? Tem a questão também do isolamento reprodutivo, né? Que se uma determinada espécie não está se reproduzindo com outra, a partir daquele momento ali o material genético, né, vai circular só dentro daquele grupo. Aqui um exemplo da diversificação gênica, né? Eles estão em isolamento reprodutivo e isolamento geográfico. No primeiro à esquerda, né, a separação geográfica de dois grupos populacionais vai gerar modificações, e na espécie no lado direito, né, surgem duas novas espécies, né? Surgem novas espécies, por quê? Porque lá em cima há uma diversificação e embaixo também há uma diversificação, certo? E aí, quantos reinos existem? Vocês lembram? Para Linneu, né, existiam os reinos animal e vegetal, né? No caso, o animal era dotado de mobilidade e eram heterotróficos, enquanto que no vegetal era sem mobilidade e eram autotróficos. Já no século XIX, né, Ernest Haeckel, grande ecólogo, né, propôs a criação de um terceiro reino, protista, para aqueles animais, né, aliás, para aqueles seres vivos que não se enquadravam nem no reino animal nem no vegetal. Em 1937, o Edward Shenton ele chamou a atenção para o fato de que as bactérias, né, eram procariotas, propondo aí a separação do reino Monera, né, proposto por Haeckel em 1866 para designar uma das divisões do reino protista. Então surgia aí um novo reino.
Em 1960, né, Copeland sugeriu a divisão em 4 reinos: animais, plantas, protistas e Monera. Em 1969, né, Whittaker, ele propôs a retirada dos fungos do reino protista para a colocação em um reino próprio, o reino fungi. Aí nós chegávamos a um 5º reino. Na década de 1980, né, a grande bióloga famosíssima Eileen Margulis e Karlene Schwartz propuseram a mudança do nome protista para protoctista e a inclusão de todas as algas independentemente do tamanho, porque as algas tinham características que, aliás, as plantas tinham características que não estavam contidas nas algas, então foi criado ou redenominado o reino protista para protoctista, certo? Os avanços aí na área da biologia molecular, né, levaram Carl Woese, em 1990, a propor uma divisão em 3 domínios, né, uma nova subdivisão que equivale a um super-reino: bactéria, árquea e eucária. Nesse eucária nós teríamos os protozoários, as algas, fungos, plantas e animais, ou seja, todos os seres vivos eucariotos. Ó, aqui mostrando uma evolução, né, Linneu com 2 reinos, Haeckel com 3 reinos, Shatton com 2 impérios, né, que era o procarioto e o eucarioto, Copeland com 4 reinos, Whittaker com 5 reinos, Woese com 3 domínios, Cavalier e Smith com 6 reinos, e a classificação mais adotada nos livros que nós temos 6 reinos, né? A árquea é a espécie de ser vivo mais primitiva que se tem notícia. E aí, para finalizar, né, os reinos bactéria e árquea, né, ambos são procariotos. A eubactéria e as arqueobactérias são semelhantes aos eucariotos. Então nós temos bactérias que são semelhantes aos eucariotos, certo? Há quem defenda, né, a sua separação justamente por conta disso, porque são semelhantes. Aí mostrando uma foto, né, do Lactococcus lattes, do reino, na letra A, né, do reino bactéria, e na letra B, que é do lado direito, uma micrografia, né, do Pyrococcus furioso, do reino árquea. O reino protoctista, né, há uma discordância, como eu já havia mencionado para vocês, entre os cientistas, pois ele reúne grupos que não são monofiléticos, né, não têm a mesma origem. Inclui os protozoários, que são eucariotos, unicelulares e heterotróficos, e as algas, que são eucariotos, unicelulares ou multicelulares, mas são autotróficos. Percebam as diferenças entre eles, certo? Por isso a polêmica. Os mixomicetos, por exemplo, que são fungos, eles passaram a fazer parte desse reino. Então percebam a bagunça que é esse reino protoctista. Aqui mostrando a foto de uma alga. Já o reino fungi, né, são seres eucarióticos, unicelulares ou multicelulares, né, heterotróficos, constituídos por filamentos que nós vamos denominar hifos, é como se fossem aqueles braços. Eles se assemelham muito às algas na organização e na reprodução. Em termos moleculares, estão mais próximos dos animais que das plantas, né? Foram tirados do reino planta, colocados no reino protista e posteriormente ganharam um reino só seu. Aqui mostrando um fungo, né? No caso o cogumelo Amatita muscaria. O planta, que agrupa aí seres eucarióticos, multicelulares e autotróficos fotossintetizantes. Né, existe aí a questão da sinapomorfia, né, que está ligada à presença de embriões multicelulares. É essa característica que fez com que as algas fossem retiradas do reino das plantas, né, elas não têm embriões multicelulares, certo? E aqui mostrando a árvore castanheira, né, que é uma representante do reino das plantas. O reino animal, né, possui seres aí eucarióticos, multicelulares, mas são heterotróficos. A questão da sua diferença, né, a sua diversificação, é justamente pelo embrião formar um estágio chamado de blástula. É uma esfera celular oca, né? Depois origina a gástula, e na fase embrionária nós vamos ter aí a que nós vamos chamar de neurula. Aqui mostrando um representante, né, no caso do reino animal, que é o besouro da espécie Lacanus cervus. E os seres Apache, né, que são os vírus, são acelulares, são constituídos por DNA ou RNA, né? Há quem defenda que ele deve ser considerado um ser vivo, porque embora ele não consiga manifestar-se fora da célula, ele apresenta características de ser vivo, né? Que possui material genético, DNA ou RNA. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, como eu havia falado. Ele só consegue se desenvolver se for dentro de uma célula. Aqui mostrando a micrografia eletrônica, né, do coronavírus.
aqui a micrografia eletrônica, né, de uma célula infectada pelo vírus Ebola.